Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre zoologia. Na aula de hoje eu vou fazer um resumão dos filos que nós já vimos, né, até aqui, então a gente vai falar sobre os filos dos invertebrados, certo? Porém, se você não assistiu os primeiros vídeos, volta lá e assiste, porque hoje eu vou fazer mesmo um resumão, falar de algumas características importantes, né, quando elas surgiram, o que pode diferenciar um filo do outro. Enquanto que nos outros vídeos eu falei um pouco mais aprofundado, falei de características que eu não vou falar hoje. E tem uma coisa bem legal que eu sempre faço, assim, mais no finalzinho de alguns vídeos, é falar sobre o nosso momento Enem. Então, eu falo sobre algumas questões, às vezes eu corrijo algumas questões com vocês. Eu também falo, né, como que pode cair os filos dentro do Enem. E também eu dou algumas dicas de estudo. Então, se você não viu os outros vídeos, assista porque é muito importante. Esse vídeo é mais para resumir o que a gente já viu até aqui. Beleza? Então, bora lá para a aula de hoje. Eu vou começar aqui compartilhando os slides com vocês, certinho? Então, como eu falei, a aula de hoje ainda é sobre zoologia e agora a gente vai fazer um resumão sobre o filo dos invertebrados. O filo não, perdão, os filos dos invertebrados. Então, o que são animais invertebrados? Antes de falar o que são os invertebrados, eu vou só relembrar o que são animais, quais são as características importantes que os animais compartilham. Então, quando a gente fala em animais, os animais eles vão compartilhar três características muito importantes. Primeiro, eles possuem células eucarióticas. Então, o que são células eucarióticas? São células, né, que possuem a membrana nuclear. Então, ao redor ali do núcleo, perdão, eles vão possuir uma membrana, né, que separa o núcleo do citoplasma. Já nos animais das células, perdão, procariontes, células procariontes não possuem membrana nuclear. Células eucariontes, né, células eucarióticas, possuem ali a membrana nuclear. Também são animais pluricelulares, multicelulares, é a mesma coisa. Então, esses animais eles são formados por mais de uma célula. E, por fim, são animais heterótrofos. Então, o que são seres, né, indivíduos heterótrofos? São aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Né? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, enquanto que os heterótrofos não. Eles precisam, né, capturar ali e pegar o seu alimento ali no ambiente. Certo? E o que são animais invertebrados? A gente está falando de animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Então, por enquanto, nesse resumão, eu vou falar para vocês sobre os filos de animais invertebrados, certo? Depois a gente vai falar sobre os vertebrados. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Então, a gente vai ver sobre os poríferos, quinidários, plateumintes, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Os cordados são animais vertebrados, eles não vão entrar no resumão de hoje, certo? Então, vou falar algumas características importantes desses filos para vocês e também quando algumas características, algumas novidades evolutivas surgiram. Beleza? Bora lá! Então, bora começar pelo primeiro filo, pelos poríferos. Então, os poríferos, o principal representante desse filo são as esponjas. Então, quais são as principais características desse filo? São animais ablásticos, ou seja, não possuem tecidos verdadeiros, eles não possuem tecidos diferenciados, né? Eles possuem uma simetria radial ou assimétrica. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, né, esses brotos saindo do animal, né, das poríferas, se a gente cortar, a gente não vai perceber uma simetria, por isso que é chamado de assimétrico. São animais aquáticos e sésseis. Então, bora relembrar o que é um animal séssil. Um animal séssil é um animal que fica ancorado, né, que ele fica ali parado, grudado em um substrato. Então, a gente vê aqui, né, que eles estão em cima de um substrato e eles não se locomovem, não são de vida livre. E como é que eles fazem para capturar os seus alimentos? Então, a água passa por ele e eles filtram os nutrientes necessários, porque eles são animais filtradores. Então, eles conseguem os nutrientes ali que estão na água e quando a água passa por eles, eles filtram, né, e conseguem ali o seu alimento do ambiente. Os quinidários. Então, os quinidários, eles reúnem animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso. E a gente viu, então, a gente acabou de ver os poríferos, que eles não possuem tecidos verdadeiros. Já aqui, a gente
estamos vendo animais que são diblásticos, ou seja, eles possuem 2 folhetos embrionários. Então, durante ali a sua embriogênese, né, quando o animal ele está se desenvolvendo, essas células, né, que estão ali se dividindo, elas vão se diferenciar em 2 folhetos embrionários, então, que vão dar origem à ectoderme e à endoderme. Então, enquanto os poríferos não têm essa diferenciação, aqui a gente já vê 2 tecidos, que é a ectoderme e a endoderme. 2 tecidos assim, perdão, 2 folhetos embrionários, certo? Que darão origem essa classificação, né? Porque a ectoderme, ela dá origem à epiderme e à mesogleia, e a endoderme vai dar origem à gastroderme. Esses animais também são carnívoros e eles possuem tentáculos. Então, os tentáculos, eles são importantes também para a captura de alimentos, né? Mas também para a proteção. Né, nesses tentáculos, eles vão ter um tipo de substância venenosa, né? E isso vai ser importante ali para a captura de alimentos, mas também para a proteção. Então, bora lá. A gente viu agora surgir, né, os tecidos verdadeiros. Plateumintos. Então, os plateumintos são animais de corpo achatado, no sentido dorso-ventral, então eles são achatados, né, nesse sentido, dorso-ventral. Eles são animais de vida livre ou parasitas, e aqui a gente vê algumas novidades evolutivas, que são animais triblásticos acelomados, simetria bilateral e sistema nervoso ganglionar, né, que também isso é possível por causa de uma cefalização que acontece conjuntamente com essa simetria bilateral. Então, essa simetria bilateral, ela também permitiu, né, esse sistema nervoso em forma de gânglios. Então, uma coisa importante desse filo, né, por eles terem indivíduos de vida livre e indivíduos parasitas, alguns desses parasitas, eles parasitam o ser humano. Então, eu falo para vocês um pouco melhor sobre isso, né, no vídeo de plateumintos, então volta e dá uma assistida. Então, o que é um animal triblástico? A gente viu primeiro os poríferos que não tinham, né, tecidos verdadeiros, depois a gente viu os quinidários, que são animais diblásticos, ou seja, possuem 2 folhetos embrionários, né, que vão dar origem aos tecidos, e aqui a gente já vê um animal triblástico, então, diblástico, 2 folhetos embrionários, e triblástico, 3 folhetos embrionários. Então, a partir daqui, a gente vê o surgimento dessa característica, que são animais triblásticos, certo? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né? A gente acabou de ver um animal acelomado, como eu falei para vocês, triblástico, perdão, acelomado. O que é essa característica acelomada? Então, a gente vê aqui, ó, a gente vê que entre a endoderme, que é essa camada tecidual aqui, né? Esse aglomerado de células, esse tecido, mais interno, e a ectoderme, que são essas células aqui mais externas, né, esse tecido mais externo, eles possuem esse espaço todo preenchido pela mesoderme, então não há cavidade. Então, o acelomado, entre a endoderme e a ectoderme, não há cavidade, é totalmente preenchido pela mesoderme. Já o pseudocelomado, essa palavra pseudo é como se fosse algo que meio que engana, sabe? Acha que é, mas não é. Então, é um pseudo. Então, no indivíduo pseudocelomado, a gente vê que entre a endoderme e a ectoderme há uma cavidade. Tá vendo essa cavidade aqui? Só que essa cavidade, ela não é totalmente recoberta, assim. Ela não é totalmente... isso, ela não é totalmente recoberta pela mesoderme. A gente só vê a mesoderme entre a ectoderme, tá vendo? Entre a ectoderme e a cavidade, há a mesoderme, mas entre a endoderme e a cavidade não tem a mesoderme, então não tem, desse lado ela não é recoberta, ela não está em contato com a mesoderme. Já no celomado, a gente vê que entre a endoderme e entre a ectoderme há um espaço, certo? Há uma cavidade. E essa cavidade, ela é recoberta pela mesoderme, tanto desse lado como desse lado, tá vendo?
ela é totalmente recoberta pela mesoderme. Então, tanto nessa parte mais interna como nessa parte mais interna, ela está em contato com a mesoderme, enquanto que aqui no pseudocelomado não. Tá vendo? Ela está diretamente em contato com a endoderme, não há essa camada rosinha, não há o mesoderme aqui recobrindo, né, essa cavidade nessa parte mais interna. Então, essa é a diferença entre o pseudocelomado e o celomado. Já o acelomado, ele nem possui, né, essa camada entre a endoderme e a ectoderme. Certinho? Então, bora falar agora sobre os nematelmintos. Então, a gente foi caminhando, chegou agora nos nematelmintos. Então, os nematelmintos, são animais de corpo cilíndrico e alongado, também vida livre ou parasitária, né? E esses parasitas, eles são muito importantes, eles caem muito no Enem e em outros vestibulares, certo? É importante que vocês entendam melhor, saibam. Volta lá no vídeo e dá uma assistida. Eles são triblásticos, a gente já viu essa característica, né? 3 folhetos embrionários. Eles são pseudocelomados, então a gente acabou de ver isso. Pseudocelomado, né? Possui a cavidade, mas a cavidade ela não é totalmente recoberta pelo mesoderma, certo? Nessa parte mais interna, ela está diretamente em contato com o endoderma. A gente acabou de ver isso. Sistema digestório completo, sistema nervoso e anel e cutícula protetora que recobre o corpo. Então, o que a gente vai chamar a atenção aqui? Então, até agora, a gente não viu falar do sistema digestório completo. Por quê? Porque nos outros animais, eles possuíam apenas boca, eles não possuíam ânus. Então, o sistema digestório completo é a boca e o ânus. Então, os outros animais, eles possuíam apenas boca. E aí, por causa disso, eles precisavam, né, se alimentar pela boca e eles precisavam excretar esse alimento pelo mesmo orifício, pela boca. Aqui agora não, agora a gente vê o surgimento do sistema digestório completo, onde o indivíduo tem boca e ânus. Então, ele come pela boca e excreta pelo ânus. Isso é uma novidade evolutiva muito importante, né? Porque vai permitir que o indivíduo coma mais, né? Dependendo ali das suas necessidades. Porque ele não vai acabar comendo e excretando pelo mesmo orifício, né? Isso vai possibilitar algo importante, né? Ali no seu modo de vida. Essa cutícula protetora também que recobre o corpo é importante para os nematelmintos e eu explico melhor para vocês já num vídeo, né, que eu já gravei para vocês. Moluscos. Então, os moluscos, eles são triblásticos, a gente já viu falar dessa característica, simetria bilateral, a gente também já viu, e agora são indivíduos celomados. Então, a partir dos moluscos, a gente vê essa novidade evolutiva. A gente vê agora indivíduos celomados, ou seja, indivíduos, né, que possuem a sua cavidade recoberta totalmente pelo mesodermo. Então, a gente vê aqui, tanto nessa parte exterior como nessa parte interior, essa cavidade sendo recoberta, né, circundada pelo mesodermo. Além disso, eles possuem sistema circulatório em algumas espécies abertas, em outras espécies fechadas. Então, antes não havia nesse sistema circulatório, as trocas de substâncias eram feitas por difusão, enfim. E também sistema respiratório, porque também antes dos moluscos, as trocas gasosas também eram feitas por meio de difusão e tal. Então, aqui a gente vê animais celomados, com sistema circulatório aberto ou fechado e sistema respiratório. Uma coisa importante dos moluscos não é uma novidade evolutiva, certo? Não é uma novidade evolutiva deste filo, mas é uma característica deste filo, que são animais protostômios. Então, o que quer dizer isso? Bora relembrar, eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, mas eu vou dar uma relembrada. Então, durante o desenvolvimento, né, as células germinativas elas vão se encontrar, masculina e feminina, e vai haver ali, né, a fecundação e vai começar o desenvolvimento, a divisão celular. E aí chega um momento em que essas células, esse bolinho de célula é chamado de gástula. Então, enquanto esse bolinho de célula está se transformando em uma gástula, é chamado de gastrulação esse processo. E aí, durante a gastrulação, vai haver tanto a diferenciação, né, dos três folhetos embrionários, como eu falei para vocês, ectoderme, mesoderme e endoderme, e vai haver também o surgimento de uma invaginação. Essa invaginação é chamada de blastóporo. O blastóporo, ele vai dar origem à boca e o ânus. No caso dos protostômios, ele dá origem primeiro à boca e depois ao ânus,
certo? Então, dá até para relacionar, porque a gente viu até agora, né, que muitos dos animais não possuíam ânus, apenas boca. Depois, né, eles surgiram o sistema digestório completo, boca e ânus. Então, como muitos dos animais, né, a gente viu até agora que só tinham boca, então você já consegue relacionar. Os protostômios surgem primeiro o quê? A boca. E depois o ânus. Então, uma coisa importante, né, é que os que para surgir boca e ânus, o animal precisa ter um sistema digestório completo, certo? Boca e ânus. Então, isso é a primeira característica importante. Depois, o animal precisa ser triblástico, porque isso acontece a partir do momento em que, durante, né, a formação, a diferenciação desses três tecidos. Então, a gente vê aqui, né, que o protostômio precisa ter boca e ânus, e também essa diferenciação, né, dos três tecidos, ser triblástico. Anelídeos. Então, os anelídeos são animais de corpo alongado, certo? E aí, qual é a novidade evolutiva que a gente vê aqui a partir dos anelídeos? É uma segmentação do corpo. Então, a gente consegue ver aqui, né, vários segmentos formando o corpo desse animal. Isso é chamado de metameria. Então, a característica evolutiva nova, né, o que chama a atenção dos anelídeos é justamente esses segmentos, né, esse corpo em segmentos metameria. Além disso, eles também possuem uma cutícula que reveste o corpo desse animal, e isso é muito importante, principalmente para a questão de trocas gasosas, né, feita pela pele, e o animal ele precisa de um ambiente ideal para acontecer essas trocas gasosas, e aí essa cutícula ela precisa, né, também estar em um ambiente ideal para permitir essas trocas. E aí a gente viu que o melhor ambiente, né, para esses animais é um ambiente úmido, por causa dessa cutícula. Mas eu explico para vocês melhor sobre isso, sobre a importância da minhoca, né, dentro do meio ambiente ali, e a importância desse ambiente úmido para a minhoca. Eu já expliquei tudo, volta lá e dá uma assistida. Os artrópodes. Então, os artrópodes, eles ainda têm essa característica de metameria, ou seja, corpo segmentado, certo? Dividido em segmentos. Os artrópodes vão ter uma característica muito importante, que é o exoesqueleto de quitina. Então, exoesqueleto, né? Tá para fora do corpo, não é interno, é externo. Então, externamente, eles possuem um esqueleto, uma capa de quitina muito importante. Essa capa de quitina, ela vai permitir tanta proteção, né? Porque a quitina ela é um polissacarídeo rígido, então ela permite a proteção, né? Até mesmo quando a predação de determinados insetos, eles possuem essa carapaça tão dura, né? Que alguns não conseguem ser predados por determinadas espécies. E também ela vai permitir o equilíbrio ideal, porque ela faz com que não haja uma desidratação, né? Uma perda hídrica grande por esses indivíduos. Além disso, os artrópodes também possuem esses apêndices articulados. Então, a gente vê aqui, né, que os apêndices deles possuem essas estruturas que permitem que eles sejam articulados. Porque o esqueleto de quitina, ele é um exoesqueleto duro, uma estrutura dura, rígida. E aí, para permitir a locomoção desses animais, é necessário que haja, né, essa articulação ali nas pernas, nas antenas, nas asas. Então, os apêndices são articulados. Características muito importantes dos artrópodes. E, por fim, os equinodermos. Então, os equinodermos são o último filo, né, dos invertebrados, dentro dessa estrutura, né, de classificação. E eles são animais marinhos, isso é muito importante. Eles são animais marinhos. Eles possuem esqueleto interno, além disso, eles são deuterostômios. Então, a gente vê essa característica deuterostômios surgir a partir de agora. E ela é muito importante, porque além dos equinodermos, quem mais é deuterostômio é o filo Chordata. Então, esses animais, eles se relacionam com o nosso filo, certo? Por exemplo, dos mamíferos, né? A partir dessa característica, que é deuterostômio, sem um indivíduo deuterostômio. Além disso, eles possuem uma simetria pentarradial,
com a larva, né, em simetria bilateral, e eles também possuem uma estrutura muito importante, que são as pedicelárias. Então, as pedicelárias são uma estrutura, assim, na ponta parece uma pinça, e ela tem várias funções importantes para os equinodermos. Eu já expliquei para vocês, volta lá, certo? Entende melhor. Eles também possuem um sistema ambulacral muito importante, uma característica muito forte desse filo, que tem uma importância, assim, essencial para a sobrevivência deles, certo? Mas eu expliquei tudo direitinho para vocês no vídeo sobre equinodermos. Então, só para mostrar para vocês aqui a diferença entre um indivíduo deuterostômio e um indivíduo protostômio. Então, a gente viu lá que quando havia na formação dessa invaginação do blastóporo, no protostômio surgia primeiro a boca e depois o ânus. Aqui não. No deuterostômio surge primeiro o ânus e depois a boca. Então, a gente vai ter essa inversão. Lá primeiro surge a boca e depois o ânus, e aqui primeiro surge o ânus e depois a boca. Certinho? Pessoal, então é isso, o nosso resumão. Eu espero vocês nos próximos vídeos e também espero que vocês assistam os vídeos anteriores. Tudo isso que eu falei para vocês, né, se encontra no módulo 4 do Universidade para Todos. Tá lá no site da UESC, o PT. Dá lá, baixa o módulo, dá uma assistida para complementar o nosso assunto. Também faça as atividades que estão no módulo, certinho? E é isso, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Nos sigam nas nossas redes sociais e muito obrigada pela atenção. Tchauzinho!